A impotência sexual pode estar relacionada a causas emocionais? Meu nome é Marcos Tobias Machado, sou urologista e a gente vai conversar hoje sobre um assunto muito importante. Quando a gente fala de impotência sexual, a gente deve entender que existe uma série de causas que a gente investiga. A causa emocional é sempre uma causa de exclusão nos diagnósticos que a gente faz para a impotência sexual. A gente tem que descartar que o indivíduo tenha um distúrbio hormonal. Então, a primeira coisa que a gente faz é dosar uma testosterona no indivíduo e verificar se ele tem a parte hormonal ok. Isso estando ok, através do exame físico, a gente detecta se ele tem alguma doença vascular, tipo diabetes ou mesmo aterosclerose, que obstrui os vasos do pênis e que evitariam dele ter uma ereção adequada. Uma outra causa importante são as causas neurogênicas, onde também o principal é o diabetes e o alcoolismo crônico e algumas outras, uso de drogas ou alguns tipos de cânceres que dão neuropatias periféricas graves, que podem levar à disfunção erétil. E a última causa orgânica são as próprias doenças do pênis, onde a principal doença é a doença de Peyronie, que causa uma curvatura peniana. Inibe o indivíduo de ter uma penetração adequada ou muitas vezes leva mesmo a uma falta de ereção, uma falta de rigidez, o indivíduo não consegue penetrar. Então, eu excluindo todas essas causas orgânicas, a causa emocional se torna um fator importante. E a gente sabe que através de uma pesquisa recente da Universidade de Cambridge, 10 a 20% dos indivíduos hoje têm uma causa emocional preponderante ou prioritária na disfunção. Obviamente que a disfunção sexual, a falta de ereção, pode ser por fatores múltiplos, mas 10 a 20% tem preponderantemente isso. E duas são as principais causas. Uma delas é a ansiedade, onde o cenário mais comum é o indivíduo jovem que está iniciando sua atividade sexual, começa a namorar e começa a falhar durante a atividade sexual. Então, esse é um case muito comum que a gente vê no consultório no dia a dia, atende vários pacientes com esse problema. Eles têm tudo normal, parte hormonal, parte vascular, toda a parte orgânica está em ordem, e o que ele tem preponderantemente é uma necessidade, uma ansiedade de desempenho, onde ele quer desempenhar e fica muito nervoso, e a explicação para isso é o aumento de noradrenalina no cérebro, que praticamente inibe o mecanismo adequado da ereção, da rigidez peniana. Então, esses indivíduos a gente trata, às vezes, em algumas situações, com alguma medicação ansiolítica, e o preponderantemente é a terapia psicológica, que nesses indivíduos é o que realmente vai funcionar. Mesma coisa, mais ou menos parecida, acontece com a ejaculação precoce. É praticamente um distúrbio da parte psicológica, do comportamento, do relacionamento dos parceiros. Então, a gente também tem medicação para retardar a ejaculação, mas com a terapia é que provavelmente vai haver um treinamento adequado desse retardo de ejaculação e um prazer maior do casal, com uma satisfação que a gente consegue aí então resolver o problema do casal. E a outra causa seria a depressão, que é um outro case, é um indivíduo de 40 a 50 anos, praticamente estabelecido na vida, mas que começa a ter ou problemas emocionais ou problemas profissionais, ou dentro da família, no relacionamento familiar de um casamento já mais longo, e ele entra num quadro de depressão. Então, nesta situação, muitas vezes é difícil fazer esse diagnóstico, a gente precisa recorrer ao auxílio, à consulta de um psiquiatra, para que nos auxilie a fechar esse diagnóstico de depressão. E a gente sabe hoje que depressão tem de leve, moderada, grave, gravíssima, em vários estágios. O tratamento é bastante variado de acordo com esses estágios, e tanto a ansiedade quanto a depressão podem causar a disfunção erétil diretamente ou através das medicações que a gente usa para tratá-las. Você não vai deixar um indivíduo com depressão, que não consegue trabalhar, que não consegue ter um estado emocional adequado. Você tem que tratar, e muitas vezes os remédios que a gente utiliza para tratar a depressão reduzem a atividade da ereção. Então, a gente tem que ter um balanço entre o tempo que ele vai fazer de tratamento, depois vai para uma terapia psicológica também associada a esse tipo de tratamento, a medicação que é utilizada e a atividade sexual. Então, em algumas situações, a gente precisa lançar mão para ter uma ereção adequada nesses pacientes,
de remédios que a gente utiliza hoje, que são os inibidores da 5-PDX, praticamente da classe do Viagra, do Cialis, do Levitra, que são os principais. Tem uma série de medicações que vão permitir a indução da ereção e que o indivíduo recupere a sua confiança para poder ter uma atividade sexual. E aí, a partir disso, ele vai fazendo a terapia e, em muitos casos, ele consegue remover e retirar esses remédios. Em alguns outros, a medicação se mantém para que possa dar uma qualidade melhor. Então, assim, a resposta é sim. Existe problema emocional ligado à disfunção erétil, muitas vezes está associada a alguma causa orgânica e em 10 a 20% dos casos é puramente emocional. Então, é muito importante que faça o diagnóstico, que venha ao urologista e muitas vezes vai precisar de outros profissionais para poder dar um suporte adequado para o caso. Peço a todos vocês que nos sigam, mantenham nos seguindo aqui no nosso canal no YouTube, nas redes sociais, onde a gente vai tentar colocar informações importantes, sempre relevantes para você.